Olá a todos, nós vamos dar início à nossa atividade, o nosso encontro de hoje, cujo foco está no debate sobre o texto do Robert Owen e o movimento cooperativo. Eu vou colocar aqui as questões para a gente poder ter um acompanhamento. Bom, então a primeira questão que se coloca é qual a ênfase, né, da visão do Robert Owen sobre a sociedade e a humanidade. Então, nessa primeira questão, nós estamos fazendo aí uma espécie de contraponto com as ideias anteriores, né, do Fourier, do Charles Fourier. E nós vimos que o Charles Fourier ele tinha essa visão bem historicista, né, a sociedade evoluindo em etapas, do primitivismo, a civilização e depois a civilização harmônica, né, todas aquelas etapas que nós já discutimos. E essa pergunta, essa primeira questão, ela está colocando exatamente esse ponto, né? E aí, o que é que o Robert Owen achava disso? Ele tinha essa mesma abordagem semelhante do Fourier ou não? O foco dele era outro, né? Foco sobre o quê? Sobre a sociedade, né? Sobre a humanidade. Quem gostaria aí de começar a falar sobre isso? Vamos lá, pessoal? O Robert Owen tinha a mesma abordagem do Charles Fourier sobre a sociedade? Vou ler um trecho aqui do texto, e aí eu quero que vocês emitam um parecer sobre isso, tá? O Robert Owen, ele interessa-se menos pela sucessão das civilizações do que pela melhoria do caráter do indivíduo. O que é que vocês entendem sobre isso? O senhor pode repetir, professor? Claro. O Robert Owen, ele interessa-se menos pela sucessão das civilizações do que pela melhoria do caráter do indivíduo. Porque essa frase, ela está diretamente ligada ao entendimento dessa primeira questão. Ou seja, o Robert Owen dava mais importância para essa questão histórica da sucessão das civilizações, né, de como ela evolui, as fases pelas quais a sociedade evolui, ou ele dava mais importância para a questão da formação do caráter do indivíduo? Professor? Ele dava mais importância para formar o caráter do indivíduo. Isso. E nessa questão do caráter do indivíduo,
o que é que a gente pode destacar de relevante, né? O que é que a gente tem que, claro, na visão do Owen, né? O que é que ele dava ênfase, né? Olha, o indivíduo, tá, o caráter do indivíduo, mas esse caráter tem que ter o quê? Que qualidades? Na visão dele. Então vamos tentar aprofundar um pouco mais essa questão do caráter aí. Você se acha uma pessoa de caráter? Professor, é, Pode ser eufemista, viu? Não precisa ser tão cruel consigo mesmo, não. Pode ser mais eufemista. então sim, né? Eu acho. O caráter, né? Essa palavra, ela vem da questão de características, né? Características que marcam uma personalidade, um comportamento. Então, todos nós temos uma característica, um caráter. Mas essas características, elas estão associadas a determinados valores sociais. Então, aí é que começa a entrar a questão da classificação, né? Da segmentação dos caráteres das pessoas. E até a rotulação, né? A rotulação seria aquele ponto onde se diz: você é um bom caráter ou você é um mau caráter. E aí? O que vocês diriam de vocês aí? Porque o Robert Owen, essa era uma questão central para ele, né? A natureza do caráter do indivíduo, como é formado esse caráter. E, evidentemente, ele não está preocupado só em identificar se você é um caráter X, Y ou Z. Ele está interessado em um determinado tipo de caráter, que esse sim é um caráter que propicia todo um processo de desenvolvimento social e econômico. Tá? A lógica toda da questão é essa. Qual é a natureza do seu caráter? E quais os potenciais que essa natureza fornece para contribuir para um processo de desenvolvimento social e econômico? E aí, vocês estão com medo de falar do caráter de vocês? A gente tem medo, né, de se expor, natural. Vamos falar sobre o caráter. É muito mais cômodo a gente apontar o dedo para o caráter dos outros, né? Falar, determinada pessoa é isso, é aquilo, é assim, é assado. Mas vamos fazer uma Verdade. reflexão sobre o caráter. Vamos fazer uma reflexão sobre o caráter, né? Qual é a natureza do nosso caráter e como isso impacta no nosso meio social, claro, na nossa vida e na nossa inter-relação com as pessoas que nos circundam. Conhecer a nossa natureza, outra coisa importante do caráter é que o caráter não é algo fixo, né? Fechado hermeticamente. O caráter é um processo onde você vai vivendo a sua vida e o seu caráter vai tendo outras nuances, outros moldes,
certo? Ou seja, se você cometeu alguma coisa hoje que você se arrepende, né, por causa, dada a sua natureza, a natureza do seu caráter, você amanhã pode fazer uma reflexão, rever essas ações e passar a desenvolver uma outra característica, né, uma outra forma de caráter e, por conseguinte, mudar suas atitudes. Ok? Então vamos conversar aí sobre essas questões do caráter. Vocês querem que eu comece falando do meu caráter? Seria melhor, professor. Então eu vou dar uma característica minha. Eu sou uma pessoa muito pragmática. Meu caráter é muito pragmático. Na academia nós temos sempre essas duas questões de teoria e prática. Então eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto muito de ficar só na teorização. A teorização tem a sua importância, as ideias, o conhecimento, a formulação, né, de novas ideias, a construção de novos conhecimentos. Para mim, tudo isso é fundamental, desde que isso se reverta em soluções para os problemas que afligem a sociedade, o meio ambiente, enfim, que essa expertise que se desenvolve no meio acadêmico, ou até mesmo fora do meio acadêmico, no mercado, né, novos empreendedores, ideias e tal, tudo isso se transformem em soluções práticas, execuíveis, para superarmos os desafios, os problemas que nos afligem no cotidiano, né? Tantos problemas ambientais, né, econômicos, políticos, institucionais, tantos problemas. Então, essa é uma característica minha, tá? Do meu caráter. E todo o meu trabalho, eu sempre foco nessa perspectiva. Vamos estudar as causas dos problemas e procurar desenvolver soluções viáveis para superá-los. Isso é uma característica minha. Então, em termos de relações interpessoais, como é que isso se manifesta? Se manifesta da seguinte forma: eu conheço vocês, eu converso com vocês, eu dialogo com vocês, mas eu só realmente formo uma ideia mais clara de quem vocês são a partir das atitudes que vocês fazem. É o lado prático, o lado da ação. Isso é uma característica minha. Tá? Eu só vou formular uma ideia realmente acerca do seu caráter, da sua personalidade, pelas suas atitudes. Suas palavras contam? Contam, mas até um determinado ponto. Nas suas atitudes que eu vou avaliar realmente qual é o traço marcante do seu caráter. Ok? Então, dado esse exemplo, o que é que vocês me diriam? Vocês são muito diferentes de mim? Ou não, né? Claro que eu não estou me colocando aqui como ser perfeito, eu estou apenas dando uma característica da minha personalidade e do meu caráter. Claro que o caráter envolve outras coisas, né? Os valores. E é isso que a gente estava discutindo no início do texto. Que valores, né, referenciam o meu caráter? Tá? E aí eu vou entrar na questão que o Owen colocava. Os valores são os valores morais. Né? E por isso que nós discutimos na nossa aula anterior sobre as questões éticas e morais. Tá? E aí, gente? Alguém se habilita a falar um pouco do seu caráter? Ai, professor, eu vou falar um pouquinho do meu. Fique à vontade, vamos lá.
Bom, uma característica assim muito forte que até eu percebo no meu caráter é o exagero. Eu sou uma pessoa muito exagerada, extremamente exagerada. E tipo, cara, no âmbito da minha família, eu acho que eu não tem ninguém tão exagerado quanto eu. E eu tive Isso uma tá, criação bem característica, entende? assim, Talina, né? Talita. Sim. Isso, essa questão do exagero, Talita, geralmente você está se referenciando a um comportamento médio, né, do seu meio social, né? Quer dizer, em comparação com as pessoas que você convive, você se acha uma pessoa mais, digamos assim, exacerbada em determinadas situações, ou em determinados pensamentos, ou em determinadas atitudes. Não é isso? Eu Você sou está se comparando. exagerada assim o tempo todo. Isso, mas É você está se isso. comparando com, na verdade, é aquela coisa, assim, você se comparar com um padrão médio que você observa, né? Olha, determinadas pessoas, em média, fazem assim, e eu faço muito mais do que elas, né? Isso tudo é relativo, entendeu? Essas questões não são, digamos assim, indicadoras de bom ou mau caráter. Ou Ah, seja, sim. não envolvem juízos de valor se você é uma pessoa boa ou se você é uma pessoa má, tem um bom caráter ou tem um mau caráter. Isso envolve apenas uma relação, né, digamos assim, comparativa com um determinado meio, grupo social onde você está inserida. Mas legal, isso aí, então, isso é uma característica que você se observa, né? Poxa, eu sou mais, isso pode, não sei se está ligado à ansiedade, né? Alguma coisa assim, eu sou mais exagerada, né? Porque a gente pode, até mesmo para expressar um exagero, exagero pode se dar de diversas formas, né? E que, de repente, para esse meio social que você está inserido, isso possa parecer um exagero, mas para outro grupo social que você não conhece, porventura, isso é uma coisa extremamente normal, né? Porque as sociedades também, né? Se você for ver a cultura, mesmo assim, a cultura do nortista, do nordestino, do sulista, né? Do pessoal do cerrado, tem diferenças. Então, de repente, uma coisa que para o nortista é uma coisa absolutamente normal, lá para o sulista é uma coisa, assim, exacerbada, né? Então, a gente tem que sempre ter uma ideia, quando a gente fala de caráter, e a gente está falando apenas dessa relatividade, né? Do que a gente pensa, do que a gente faz em dado meio social e em dado contexto histórico ou temporal, né? Tá certo? Tá certo, professor. Obrigada. Agora, o que é que a gente, dentro dessa sua fala, o que é que isso é importante na visão do Owen, né? É que, e aí eu coloco a reflexão de vocês. O fato da Thalita se achar uma pessoa exagerada, aí o Owen se perguntaria, né? Vamos assim, fazer aqui dar asas à imaginação. O Owen se perguntaria, mas então, a Thalita, com esse comportamento dela exagerado, ela seria uma pessoa que contribuiria para um processo de desenvolvimento social e econômico? Né? Entenderam? Não é a questão do caráter para o Owen, não é simplesmente a questão de classificação, e sim de impacto, de desdobramento dessas características num processo de desenvolvimento. No caso, o desenvolvimento social e econômico que ele vislumbrava, né? Então, vamos imaginar aqui, que tipo de caráteres não seriam positivos para um processo de desenvolvimento social e econômico? Né? Para vocês, de uma forma mais objetiva, que tipo de pessoas vocês acham que não contribui para o desenvolvimento da sociedade? Que tipo de caráteres não contribuem? E aí, evidentemente, quando eu falo de caráteres,
pensa em caráteres associados a valores morais, né? Então, eu estou automaticamente perguntando para vocês que características morais uma pessoa tem que assumir no seu caráter para ela sim ser uma pessoa positiva para a sociedade, para o desenvolvimento econômico. O que é que vocês acham? Que tipo de pessoas contribuem e que tipo de pessoas não contribuem em termos de caráter e valores morais? Ou se vocês quiserem que eu reformule a questão para você fazer uma autoavaliação, você é um tipo de pessoa que contribui, que pelas suas características, né, morais, pelo seu caráter, você é um tipo de pessoa que acredita contribuir positivamente para o desenvolvimento da sociedade? Então, vocês podem me responder das duas formas, falando de si ou falando genericamente. A resposta é sim, professor. Agora é tentar explicar, descrever que é o probleminha, entendeu? A resposta do seu ponto, da sua autoavaliação, Clara, é isso, quer dizer, eu sou um tipo de pessoa que me acho que o meu caráter contribui para o desenvolvimento, ou você está falando, Não, eu tô basicamente, falando só de mim, porque eu só sei de certo. mim. Dos outros é uma Isso, questão muito difícil. realmente. Mas a gente estava falando também em termos genéricos, né? Que tipo de caráteres contribuem para o desenvolvimento da sociedade, né? A gente poderia falar também na sua visão em termos genéricos, né? Não falando especificamente de outra pessoa, mas em termos genéricos. No caso, né? Aí você diz, olha, eu acho que eu sou uma pessoa que contribui sim para o desenvolvimento da sociedade, porque o meu caráter, os meus valores morais, eles têm um determinado impacto, né? Nessa sociedade, e esse impacto você acredita ser positivo. Tá? Sim, é um diferencial. Dá um exemplo aí. Então, apesar de ser difícil, né, a gente falar de... Mas dá um exemplo aqui. Que coisas você acha que você contribui para o desenvolvimento? Ou contribui para o social, né? Vamos assim dizer. Social. Pode ser contribuir do ponto de vista das relações interpessoais, digamos assim, ou de mais fraternidade, mais altruísmo, mais solidariedade, ou então do ponto de vista econômico mesmo. Você é uma pessoa aí que já, né, pega no cabo da enxada, que já empreende, uma microempreendedora, mesmo de forma amadora, mas você é uma pessoa que, de certa forma, já, né, produz, contribui com algo para a melhoria da sociedade, né, das pessoas. Sim, eu acho que na questão de empreendedorismo. Eu falei errado, mas você entendeu. Empreendedora. Questão Isso! empreendedora. Sim, Diga você quer lá. saber o que seria? Pode falar. Não, assim, fique à vontade. Se você quiser falar sempre em termos gerais, olha, porque eu já desenvolvo tal atividade e tal, e com isso eu ajudo minha família, ou tarará, ou me ajudo, pelo menos não dou despesa para minha família, eu me viro nos 30. Fale, fique à vontade. Sim, olha, aí, tipo, você. aqui em casa é uma fazenda, a gente tem vacas, a gente mexe com leite, entendeu? Então, Ok. aqui eu tiro o leite, aí aqui a gente faz queijo, entendeu? Então, ou seja, eu ajudo na renda aqui de casa, entendeu? Com o meu trabalho. Isso, muito bem. Realmente, isso é um dos aspectos, né, que o Owen destacava. Você é uma pessoa que tenha um caráter que, de certa forma, agregue valor para um processo produtivo. Né? É isso que ela fala. Ela poderia ser mesmo, mas mora numa fazenda, tem que
fazer alguma coisa, né? Não, não necessariamente. A pessoa pode morar numa fazenda e simplesmente não querer fazer nada, não querer colaborar. Ah, mas é da família, não sei o que. Sim, mesmo sendo da família, às vezes tem pessoas que não querem, não se identificam. Né? Não é que essas pessoas sejam boas ou más, é que elas não se identificam com aquela realidade. Então, ela não tem motivação, não tem vontade e, portanto, não desenvolvem atitudes para colaborar com aquele meio no qual ela se insere, né? Ela quer outras coisas para a vida dela. Isso é legítimo, as pessoas, ninguém, não é porque você nasceu no campo que você queira viver e morar no campo, apesar das probabilidades, né, e das influências, dos estímulos serem fortes para você se fixar suas raízes, sei lá, no campo. Mas isso não é determinístico. Há pessoas que, mesmo nascendo no campo, e vice-versa, pessoas nascendo na cidade querem viver no campo. Tem pessoas que vivem no campo e querem viver na cidade, né? Em outro contexto. Isso é legítimo, isso é natural do indivíduo. Né? Então, vejam bem, no caso no exemplo da Clara, ela está ilustrando uma situação no qual o Owen avaliava isso como positivo. Olha, você é uma pessoa que está, de alguma forma, o seu caráter é de contribuir para um trabalho. Um trabalho que, um trabalho, no caso dela, que é um trabalho que envolve a família dela, né? Dentro de um contexto social familiar. Tá? É colaborativo? É cooperativo? É, né? Não é só a Clara que trabalha lá na propriedade da família dela. Os outros, pai, mãe, não sei, irmãos, tios, enfim, eles também devem dar a sua cota de trabalho nesse meio. Então, isso daí surge, né, a essência da estrutura cooperativa para o Owen. Pessoas que têm caráter, que têm valores morais, consciência de que elas trabalhando em conjunto, elas contribuindo para um processo coletivo de produção e organização, tá? Elas vão colher frutos muito melhores do que se elas fizessem isso de forma individual. É aí que nasce a lógica. Agora, evidentemente, os valores morais também têm uma outra, né, um outro elenco de categorias de valores morais, tá? Não é só essa questão do valor moral, a consciência do trabalho, da importância do trabalho. Tem também outros valores, tá? E aí foi isso que a gente discutiu na aula passada, essa questão de moralidade, né? O que é a sociedade, o que é moral, né? Os costumes, as tradições, as normas que predominam, prevalecem em determinado momento histórico da sociedade. Né? Porque essa moralidade, ela vai, de certa forma, passando por mudanças, né? À medida que os tempos revelam novas expertises, novos conhecimentos, novas formas de interação social, a moralidade também vai, de certa forma, se moldando, né? E se ajustando a essas transformações. Bom, isso está ficando claro para você, gente? A relação que o Owen tinha com a importância do caráter do ser humano e dos seus valores morais para o desenvolvimento da sociedade. Isso está claro para vocês? Sim, professor. Bom, então vamos para a próxima questão. Em que consistia a etologia ou ciência da moral para Owen? O sistema social deve pautar-se no interesse individual ou coletivo para melhor se desenvolver? O que é que vocês me dizem? Professor, eu entendi nessa questão que a etologia consistia na melhoria da vida do homem,
Sim. E essa melhoria, deixa eu colocar aqui. Essa melhoria, ela era construída a partir do quê? De uma atuação mais individual ou mais coletiva desse homem, né, que está inserido no ambiente social? Eu creio que seja na atuação coletiva. Na atuação coletiva, ok. Por quê? Pode desenvolver. Por que você acha que é no coletivo e não no individual? Ou, pelo menos, não é que não seja um ou outro, ou que seja que um gera mais resultados do que o outro, né, nesse sentido. Quer dizer que a pessoa individualmente seja um parasita, um inútil. Não é isso que o Owen achava. Apenas ele destacou a questão do potencial, né? Se o trabalho for coletivizado, o potencial de desenvolvimento se amplia, muito mais do que individualmente. Então, vamos lá. Por que você acha que o coletivo... Porque no coletivo... Porque no coletivo tem distribuição de ideias, a gente pode debater, e no individual a gente pode tomar uma decisão sozinho, assim, tipo uma decisão errada, que se eu tivesse com outras pessoas no trabalho coletivo, eu não tomaria. Perfeito, Felipe. E a questão dos conflitos? Lembra que a gente falou dos conflitos de interesse? Quando a gente está com a gente, né, conflitando com o nosso umbigo, parece que é mais tranquilo a gente resolver, né? Agora, quando a gente está no coletivo, como é que a gente resolve os conflitos assim? O que é que vocês acham, gente? É mais fácil resolver conflito com nós mesmos ou com os outros? Acho que com as Nós pessoas, mesmos, né? professor. É mais fácil a gente se entender com a gente mesmo, né? Mas aí, vejam bem, o Felipe bem pontuou que num ambiente coletivo a gente tem um potencial muito maior de se desenvolver, né? Só que a gente tem que enfrentar conflitos também com um outro ambiente, né? E aí? Como é que será que isso pode comprometer o processo de desenvolvimento? Porque a gente tem um desafio maior de resolver conflitos, né? Socialmente, quando você está num coletivo ali. Eu não entendi a pergunta, professor. A pergunta foi o seguinte: você bem destacou que você acredita, né, e realmente nas ideias do Owen, o ambiente coletivo, o ambiente social produtivo coletivo, ele tem um potencial maior de gerar, de agregar valor para a sociedade, de promover desenvolvimento, o ambiente coletivo. E aí eu destaquei o seguinte para você: bom, mas no ambiente coletivo nós também temos conflitos, não é isso? E como é que fica Sim. essa questão do dirimir conflitos coletivamente, que é um desafio muito maior do que se fosse somente nós, né, individualmente? Esses conflitos, quando eles estão dentro de um ambiente coletivo, dentro de um grupo, eles não podem comprometer todo um potencial de desenvolvimento que esse grupo tem? Você acha que eles poderiam comprometer isso ou não? Professor, aí já vai depender do caráter de cada integrante do grupo, né? Porque se as pessoas estiverem com o ideal unicamente no benefício do grupo, de prosperarem, eu acredito assim que elas não vão procurar intriga uns com os outros. E aí, gente, vocês concordam com o Felipe? Sim. Sim? Então, vou perguntar aqui para a Lara, né? Lara, as pessoas, quando se apresentam para compor
um grupo e trabalhar com a gente, elas vêm com um crachazinho assim, dizendo, eu sou o bom caráter, eu não vou trazer conflito para o grupo? Não, professor, não vem. Então, como é que a gente faz para saber quem é que tem bom caráter, quem é que O não professor, o senhor está contribui? perguntando isso. Assim, é para a gente dar a visão de Owen sobre isso? E também dá uma visão, veja bem, todo o nosso debate, Lara, a gente está fazendo um link, né? As ideias do Owen com a nossa contemporaneidade. Porque o Owen não estava falando, ele não estava, apesar de estar, né, do século XVIII, aí assim, o mundo dele, a sociedade dele, não é tão diferente assim da nossa. Pode ser em termos tecnológicos, etc, etc, mas em termos de ser humano, relações, sentimentos, isso não mudou tanto da natureza do homem, né? Mesmo do tempo da antiguidade, o homem continua desenvolvendo padrões de comportamento muito semelhantes ao homem de hoje. Então a gente tem que estar fazendo link, porque a gente não está aqui só para ficar decorando conceitos e ideias. A gente está aqui fazendo reflexão dessas ideias que foram desenvolvidas com o nosso dia a dia, porque a gente vive hoje. A gente não vai resolver os problemas do Owen que já passaram. A gente tem que se preocupar em resolver os nossos problemas de hoje, né? Como vocês que estão se qualificando, se formando, como quando vocês forem se inserir no processo produtivo, ou que já estão, como é que vocês vão lidar melhor com essas questões de produção, de desenvolvimento? Porque esse é o desafio que se coloca para qualquer sociedade, em qualquer momento histórico. Tá? Nós estamos apenas pegando o gancho das ideias do Owen para trazer para a temática da nossa disciplina, que é cooperativismo. Professor, Mas a Lara não concluiu aí a ideia dela. Só conclua aí, Lara. Qual foi a pergunta mesmo? Você acha que os conflitos, né, já que não é fácil a gente saber quem são as pessoas de bom caráter, quem são as pessoas menos conflitosas ou conflituosas, já que elas não vêm com esse crachá, né, você acha que realmente os conflitos podem comprometer um processo de desenvolvimento do grupo ou não? Eu acho que os conflitos com certeza podem comprometer o desenvolvimento do grupo. Ótimo. A questão é saber como lidar com os conflitos, né? Porque vocês acham que o conflito é algo positivo ou negativo para um determinado grupo? Negativo. Negativo? Por quê? Da pessoa, se num grupo todo mundo fosse unânime e enxergasse tudo da mesma forma, não tivesse conflito nenhum, e de repente se apresenta um novo problema para esse grupo que ninguém sabe responder, ia todo mundo para o buraco, né? Porque onde existe unanimidade, não existe uma capacidade de vislumbrar novos cenários e reagir a novos cenários. O conflito, ele é importante porque ele abre essas possibilidades. Tá? Vamos dar um exemplo para a nossa natureza genética. Se nós fôssemos exatamente cópias exatas, né, de DNA, se surgisse um coronavírus aí, esse que mata milhões de pessoas no mundo aí, e nós fôssemos um DNA que não fosse resistente a ele, estava acabado, estava exterminada a humanidade. Porque nós seríamos uma única versão de DNA. Agora, como nós somos diversas, tem gente que o vírus vem e a pessoa nem tem sintomas, são assintomáticas. Então, a diversidade que gera conflitos, porque essa diversidade, sempre que tem diversidade, gente, vai ter campo para conflito, né? Ele é um processo natural e ele traz aspectos positivos, mas também pode trazer aspectos negativos, porque o positivo, a diferença entre saber o que é positivo ou negativo depende do foco
no qual você estabelece para determinada situação. Tá? Vamos lá. Pode perguntar, Felipe. Pode perguntar. Tá, pois é, professor. O Owen, ele defendia o trabalho individual, não é isso? O Owen defendia o trabalho individual? Por quê? Me diga aí o fundamento dessa ideia aí. Onde foi que você achou isso no texto? É porque tem Todo uma trabalho. parte no texto, que diz mesmo assim. Só um instante. Cadê? Tá. Diz assim, que a união, a combinação entre os homens tem um poder destrutivo 1000 vezes maior do que o indivíduo que trabalha só. E aí, daí você está concluindo que ele defendia o trabalho individual por causa disso? Eu acho que é, professor. Então vamos lá. Você não acabou de falar para mim que o trabalho, o caráter, a moral, eles quando, né, o indivíduo ele utiliza isso em grupo, ele potencializa muito mais o desenvolvimento? Uhum. Nós não entendemos isso? Pois o contrário também é verdade. O mau caráter aplicado dentro de um grupo, ele potencializa muito mais a destruição. É para os dois lados, entendeu? Se as pessoas querem se unir para construir, para agregar coisas positivas, elas vão ter um potencial muito maior do que se tentassem fazer isso individualmente. E vice-versa, se elas quisessem se unir para destruir, para aniquilar alguma coisa, elas teriam muito mais potencial para fazer isso se fizessem coletivamente do que individualmente. Vale para os dois sentidos. Só que Entendi, professor. o Owen evidentemente trabalhou tudo isso para o lado construtivo, né? Não para o lado destrutivo. Mas ele, evidentemente, ele sabia que isso era possível. São aí a questão das duas faces da moeda, ou para o bem ou para o mal. Então, assim, voltando aqui ao contexto da questão, né? Nós fechando a questão, as ideias, né, da ciência da moral para Owen era exatamente uma ciência que teria que ter foco, né, na atuação coletiva para promover o desenvolvimento, não a destruição. Que tipo de desenvolvimento? Desenvolvimento social, melhores condições de vida para as pessoas na sociedade e, por conseguinte, né, como consequência disso, o desenvolvimento econômico. Uma forma de produzir, gerar os bens, gerar riquezas necessárias para essa sociedade usufruir, né, desse resultado de uma forma mais qualitativa, em termos de dignidade de vida, bem-estar social. Perfeito, gente? Essa ideia? Alguma Sim, dúvida professor. sobre isso? Vamos para a terceira questão, né? Qual a provocação de Davi Ricardo sobre as teses de Owen? Porque o Owen não foi o primeiro, claro, né? Outros autores
Fichte, né? Rousseau, o próprio Platão era um cara socialista, né, de ideias socialistas. O Charles Fourier. Existem muitos pensadores que têm essa perspectiva do coletivo, do social, né, para construir uma sociedade melhor. A história está repleta de pensadores dessa linha. Mas o Davi Ricardo fez uma crítica sobre essas ideias e essa forma, né, de organização social. Qual foi essa crítica? Na verdade, o Davi Ricardo, ele colocou um ponto para reflexão. Tá? Ele não disse, ele não afirmou que as ideias socialistas não têm valor, não têm significado, não têm sentido. Ele apenas disse o seguinte: ok, eu entendo esse ponto de vista de uma organização social mais coletivizada, né, onde os arranjos produtivos eles sejam dados de forma mais associativa. Entretanto, aí ele fez o argumento dele. Qual foi esse argumento? Como é, professor? Coisa aí que travou aqui. O Ricardo, né, o economista inglês, ele fez uma crítica à abordagem do Robert Owen sobre essa questão de construir uma sociedade melhor, com bases em valores morais e, né, cooperativistas. Qual foi essa crítica que o Ricardo fez? Né? Bom, professor, ele se questionou se uma pessoa racional seria capaz de acreditar que a sociedade que Owen projeta possa prosperar e produzir mais do que a pessoa normal com o mesmo número de homens. Perfeito, Thalita. Vamos agora desdobrar isso aí, né, em miúdos. Então, para o Ricardo, uma pessoa individual era capaz, sim, de promover uma grande revolução, uma grande transformação na sociedade. A ação individual, ela também tem poder transformador, revolucionário da sociedade. Agora, como é que isso é possível? Com que fundamentos o Ricardo embasou essa ideia, esse argumento? Isso que a Thalita acabou de ler, né? Ele se fundamentou em quê? Para chegar a esse argumento final. Qual foi o fundamento dele? Ele citou Aristóteles, ele citou Jesus, ele citou o rei da Inglaterra, ele citou quem? Qual foi o fundamento? Ele citou Descartes, Galileu, qual foi o fundamento dele? Ou a ciência? Professor, ele citou a experiência dos séculos, ou seja, tudo que já se passou, todas as tentativas, ele ainda se perguntou se ele ia realmente tentar de novo. Perfeito, Ellen. Ele citou a história, né? A história da humanidade. Ele pegou o retrospecto da história da humanidade. E aí nós vamos avaliar um pouco dessa coisa do que seria o contraponto ao cooperativismo, né? Porque toda vez que nós falamos de associativismo, cooperativismo, existe um contraponto, que é o individualismo. A iniciativa
individual, a iniciativa privada. Tá? A nossa sociedade, ela basicamente, né, ela tem dois contrapontos. Uma sociedade pautada em uma ordem social, né, de produção, de cooperação, de associação, ao qual a gente denominou, né, historicamente, de socialismo, ou, né, num processo muito mais aprimorado, né, evoluído, de comunismo, e o outro é a livre iniciativa, a propriedade privada, o livre-arbítrio de empreendimento, que se chama, né, livre iniciativa, que na contemporaneidade é representada pelo sistema de produção capitalista. E aí ficou generalizado, né? Socialismo versus capitalismo. Mas o capitalismo é um processo recente na história da humanidade, tá? Capitalismo, esse capitalismo, né, com que adveio primeiro com o mercantilismo, né? Então foi a partir do 1500, Idade Média, começou a Idade Moderna, né? Terminou a Idade Média, começou a Idade Moderna. Então começou com o capitalismo mercantilista, né? E aí veio depois, século XVIII, o capitalismo industrial. Mas, mesmo na Idade Média para trás, Antiguidade, sempre existiram, né, empreendedores individuais, inovadores, indivíduos que promoveram grande transformação na sociedade por conta da sua atuação individual, do seu esforço, tá? Inovativo. Isso está na história da humanidade. Então, esse é o contraponto que o Ricardo colocou, né? Fundamentado na história da humanidade e baseado nessa história, o que é que ela nos diz? E é isso que o Ricardo passou, a ideia. O que é que a história da humanidade nos diz sobre produção coletiva e produção individual? A história nos diz, vou reformular a questão para vocês de um outro modo. A história da humanidade nos diz que a livre iniciativa, ela foi mais promotora de revoluções e transformações da sociedade, ou foi a iniciativa coletiva, iniciativa associativada, que promoveu tais transformações? O que é que predomina mais na história da humanidade? A iniciativa individual ou a iniciativa coletiva? O que é que vocês acham? A coletiva, professor? A coletiva, Taylor? Você poderia me dar um exemplo, assim, ou pelo menos tentar explicar o porquê que você acha que foi a coletiva que promoveu mais transformações na história da humanidade? Eu não vou citar, assim, algo definitivo, mas, por exemplo, algumas revoluções aconteceram por conta do coletivismo, porque se fosse apenas um indivíduo lá promover essa revolução, não aconteceria. Então vamos lá, tipo, vou tentar. Revolução Francesa, né? Os camponeses da França, né, estavam numa situação de vida aí muito precária, porque a monarquia francesa, né, não estava sensível às mazelas
as condições de vida, né, desses camponeses, eles se revoltaram contra a monarquia e promoveram a Revolução Francesa, destituíram a monarquia na França. Quer dizer, isso foi um ato coletivo, né? Ato social Sim, foi coletivo. o ato coletivo. É nesse sentido que você quer colocar? Sim, é nesse sentido, Ações professor. coletivas. Então Isso vamos... mesmo. Importante, tá, Thalita? Então vamos diferenciar aqui a abordagem do Owen, do Davi Ricardo, para essa perspectiva que a Thalita apresentou agora. Tá? Primeiro, nós somos indivíduos sociais. Tá? Então, qualquer ato nosso, mesmo que individualmente, ele vai ter uma repercussão, reverberação no nosso meio. Tá? Qualquer ato. Evidentemente, se esse ato, quando reverbera em um outro indivíduo e provoca esse outro indivíduo a reagir no mesmo sentido, é como se fosse um efeito em cadeia. No caso da Revolução Francesa, né, você tinha um camponês que vivia em péssimas condições, só que ele estava insatisfeito com aquela condição. Ninguém gosta de viver, né, de forma penosa, sofrida. Claro que isso não é natural, a gente aceitar isso de bom grado, né, viver sofrendo. Agora, aquela situação não era só dele, era de um grupo de camponeses. E isso foi, evidentemente, esse sentimento de sofrimento, ele foi se expandindo naquele grupo. A Revolução Francesa não aconteceu na Inglaterra, e na Inglaterra também tinha camponeses. Certo? E em outras partes do mundo, na China, na Índia, existiam camponeses. Mas, na França, naquele momento histórico, houve, né, alguns pensadores, Robespierre é um, né, você tem alguns pensadores filósofos, né, da Revolução, Rousseau, Voltaire, pensadores franceses, que, sensibilizados com um estado de coisas, naquela sociedade, naquele momento histórico, eles, né, acenderam a fagulha de dizer, isso é inaceitável, isso não pode continuar assim. O homem não tem significância vivendo nessas condições. A sociedade não deve se estruturar nesses moldes, onde uma monarquia, uma realeza, tem toda uma ostentação de riqueza e poder, e a grande massa do povo, né, vive ali no flagelo, ou nas condições precárias. Então, vejam bem, todo esse movimento social é um movimento que ele promove essas revoluções, mas é um movimento social. E o que é um movimento social? São pessoas que se articulam num grupo social, chegam a um determinado denominador comum sobre foco de ideias, de propósitos para aquela sociedade, para aquela comunidade, e começam, a partir dessas definições de foco, tomar atitudes para buscar esses resultados. Movimento social. Já o movimento econômico, aí vamos falar de outra revolução. Não a Revolução Francesa, que foi uma revolução social. Vamos falar de uma revolução econômica. Aí vamos falar da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela tem uma outra conotação. Tá? Os franceses não fizeram a Revolução Francesa porque eles queriam promover uma revolução econômica, e sim porque eles queriam promover uma revolução social, queriam ter melhores condições de vida para a sociedade deles. Os ingleses promoveram uma revolução industrial porque eles queriam ter melhores condições de acúmulo de riqueza, de geração de riqueza, que vai se desdobrar em uma melhoria social, mas
Não, o foco não era a revolução social. Quando a ciência e a tecnologia avançou de tal forma a modernizar os instrumentos, os meios de produção, isso deu uma capacidade daquela sociedade, no caso a Inglaterra, né, a pioneira, de gerar mais riqueza. Mas essa riqueza gerada, em um primeiro momento, ela gerou muitas mazelas sociais. Ela não serviu para desenvolver a sociedade da Inglaterra, porque estava gerando mais riqueza. Por quê? Porque, primeiro, houve uma concentração dessa riqueza na mão daqueles que, sim, eram empreendedores individuais. Ações individualistas, não coletivas, na ideia do Owen. Eles encontraram um meio, uma forma de multiplicar a sua riqueza. E a sociedade como um todo, num primeiro momento, né, os camponeses foram para as cidades procurando emprego nessas fábricas e não tinha emprego para todo mundo. Então, os camponeses que largaram seu meio de subsistência no campo, na Inglaterra, e passaram a se acumular nas cidades, formaram bolsões de pobreza ali. Né? A gente chama aqui hoje de favelas. E isso gerou insalubridade, doenças, miséria, né, muito grande na Inglaterra, naquele primeiro momento, naquela primeira fase. Então, mas vejam bem, Revolução Industrial tinha um foco econômico. Revolução Francesa tinha um foco social. Tá? A Revolução Francesa não estava pensando em desenvolver novas tecnologias, novas formas de organização empreenditiva, produtiva, para, sei lá, agregar mais valor e multiplicar a riqueza da França. Eles queriam apenas sair de uma situação degradada de bem-estar social, né, os camponeses, para uma situação mais, digamos assim, auspiciosa, né, onde eles tivessem melhores condições, melhores expectativas de melhoria de vida. Uma coisa é uma revolução social, outra coisa foi uma revolução econômica. Claro que as coisas não estão separadas em definitivo. Né? Quando você pensa em melhoria social, você tem que pensar em meios de subsistência, e isso é econômico. Né? Os camponeses, eles queriam, evidentemente, ter melhores condições de vida, e para isso, passava pela via econômica de ter melhores condições para produzir, para trabalhar, para oferir, né, o seu sustento. Tá? E vice-versa. Uma revolução industrial, uma revolução econômica, se ela não trouxer, de certa forma, né, um benefício para a sociedade, de tal monta que essa sociedade consiga manter um determinado nível de ordem e civilidade, ou seja, essa sociedade não degrade a tal ponto de chegar ao caos social, todo o avanço tecnológico social ele vai por água abaixo, porque a sociedade, que é a base dessa estrutura, vai desmoronar com todo o avanço tecnológico, produtivo, etc. Então, não é que as coisas estejam dissociadas, a questão é apenas o foco. Quando a Thalita coloca, né, essas questões que, historicamente, grandes mudanças, né, grandes na sociedade foram feitas coletivamente, ela está certa, sim. Né? Mesmo que tenha sido uma pessoa que plante essa semente, um filósofo, um grande pensador, né, que plante uma nova ideia e essa ideia vai se disseminando à sociedade, a sociedade coletivamente, quando abarca essa ideia e começa a desenvolver atitudes em prol dela, isso começa a promover reformas e pode chegar a uma revolução total. Isso pode acontecer. Mas isso é sobre o aspecto social, Thalita. A questão toda é que nós estamos falando sobre o aspecto econômico. Quando o Davi Ricardo faz a crítica às ideias do cooperativismo e do associativismo, não é sobre
o viés social, é sobre o viés econômico. Assim, professor. A linha que o Felipe leu aí, acho que foi o Felipe que leu, nessa coisa que um homem, eu esqueci, ele falou que como um novo sistema de produção, né, mesmo que contasse com a mesma quantidade de homens de força de trabalho, então isso é uma característica da economia, da produção. Todo o discurso que a gente está debatendo aqui é sobre esse foco econômico, de como produzir gerando riqueza. E, evidentemente, isso vai se desdobrar de alguma forma numa melhoria social. Pode falar, Thalita. Não, professor, obrigado. Eu me enrolei mesmo um pouco, me confundi aqui. O senhor tirou uma grande dúvida. Mas isso é importante, Thalita, porque por isso é que o nosso debate, né, ele é rico, porque a gente vai vendo as várias perspectivas, né? Eu não sei o que é que passa na cabeça de vocês, eu só posso ter uma ideia se vocês expuserem, né? O debate ele é enriquecedor para todo mundo aprender, né? Por exemplo, eu não estava analisando ainda sobre essa questão do social, como você colocou. Então, você abre assim um campo para eu repensar e analisar sobre esse aspecto social, que é importante, é fundamental, claro, né? Nós não vivemos sozinhos, nós não somos uma ilha. E quando a gente fala de desenvolvimento econômico, ele só é significativo para a sociedade quando ele consegue sustentar um nível mínimo de civilização. Porque, vou dar um exemplo para vocês de coisas extremas, né, que a gente tem visto na atualidade. Aquela questão da guerra da Síria. A sociedade da Síria se destruiu, ficou caótica, né? Acabou a economia, acabou a organização social, acabaram as instituições lá. A guerra lá devastou a sociedade deles. Quer dizer, eles deixaram de existir enquanto nação? Não, existe ainda a nação deles, eles ainda têm o território, mas é um território destruído, né, o que se chama de terra destruída. Eles não têm mais essa organização social, eles não têm... A gente aqui, por exemplo, nós estamos discutindo, por conta da pandemia, questões, poxa, a educação, as aulas vão voltar a ser presencial, a gente precisa voltar ou não, a gente está discutindo isso, eles não têm mais nem escola, está tudo destruído. Tá? Agora, eles têm a expertise. Tá? Exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, países como o Japão, que tiveram 2 cidades, né, bomba atômica em 2 cidades, Nagasaki e Hiroshima, aniquilou aquelas cidades. Né? Uma bomba acabou com uma cidade toda. Mas, para você ter uma ideia, isso foi em 1945, né? Questão do bombardeio. Cidades como a Alemanha, o Japão e tantas outras, a própria França, né? A Inglaterra foi bombardeada, quer dizer, essas cidades, e vou citar o caso do Japão, porque ele é gritante, né? Aquela sociedade foi arrasada com a Segunda Guerra Mundial. Né? Foi destruída, né, literalmente mesmo, prédios, pessoas, tudo. Mas, dada a cultura, dado todo o conhecimento que eles adquiriram ao longo dos séculos, em 50 anos, a sociedade japonesa se tornou a sociedade mais tecnológica do mundo. Né? Graças ao quê? Ao plano Marshall, né? Que depois da Segunda Guerra, se implementou o plano Marshall, que era um plano dos países que, claro, ganharam a guerra, fundaram o Fundo Monetário Internacional, o BID, Banco Internacional de Desenvolvimento, BID é Banco Interamericano de Desenvolvimento, criaram o BIRD, o Banco Internacional de Reestruturação e Desenvolvimento das Nações, o BIRD, e promover esse plano Marshall. Esse plano Marshall é exatamente financiamento de obras para reconstruir toda a infraestrutura dos países, né, dos principais países que foram devastados com a guerra. E o Japão, né, fez isso, reconstruiu, mas não só isso, a cultura deles, né, dada a expertise e a cultura deles, a sociedade deles,
produtivamente, economicamente, foi capaz de criar um novo padrão tecnológico no mundo. Isso nos anos 70, praticamente 40, 50 anos depois da guerra. Então, veja bem, questões sociais sempre estão atreladas a questões econômicas, tá? Mas, no caso aqui, especificamente, quando nós falamos sobre cooperativismo, nós estamos pensando sobre o viés econômico, apesar de ter reflexos sociais, obviamente, como eu estou destacando, tá? Bom, gente, vamos passar para a próxima. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Vamos para a nossa última aqui. Descreva os sucessivos experimentos de Owen para pôr em prática seu ímpeto de construir uma sociedade baseada na ação produtiva, calcada no espírito cooperativista e moralista. Diferentemente do Fourier, né, do Charles Fourier, que o Charles Fourier, ele criou até a ideia, né, do falanstério e tal, mas ficou tudo no plano das ideias, porque ninguém quis investir, né, naquele tipo de ideia. Então, diferentemente do Fourier, o Owen, ele era um camarada que tinha determinadas posses, determinados recursos, né, e ele bancou. Não só disseminou a ideia da produção em bases cooperativas, como ele bancou, tirou dinheiro do próprio bolso para empreender nessa ideia, ele investiu nessa proposta dele. Então, essa questão é para isso. Eu gostaria que vocês dessem alguns destaques aí desses experimentos, né, que o Robert Owen fez na Inglaterra e nos Estados Unidos, em outros lugares. Pode falar. Professor, eu não entendi muito bem essa questão, mas eu acho que foi várias coisas que ele tentou criar. Ele criou em 1824, ele fundou uma colônia chamada Nova Harmonia. É sobre isso a questão? Isso, exatamente. Esses experimentos que ele fez, esses empreendimentos, né, que ele montou. Ah, tá. Pode ir. Aí ele propôs para que os trabalhadores das fábricas capitalistas fundassem cooperativas. Em 1832, ele substituiu a moeda por vales de trabalho. Em 1835, Owen funda a associação de todas as classes. Ótimo. Então ele tentou criar várias coisas, né, eu acho que era para ajudar as pessoas. Põe em prática, né? Põe em prática essas ideias dele. Ele queria realmente mostrar que a coisa era factível, poderia ser realidade, né? Como é hoje, né? Na verdade, a gente viu que esses intentos do Owen, eles não lograram êxito, infelizmente, por muito tempo, né? Mas a ideia do cooperativismo, né, ela prevalece até hoje. Muitas e muitas, né, ações empreenditivas são feitas nesses moldes do cooperativismo, do associativismo, com resultados significativos, tá? Mas a gente só não pode esquecer uma coisa. Historicamente, lembra da crítica do Ricardo? Historicamente, economicamente, elas não são prevalentes. Tá? O mundo não é cooperativista, o mundo é capitalista, historicamente. Tá? Isso não é uma expressão da minha perspectiva. Isso é apenas uma constatação histórica.
A livre iniciativa, ela, do ponto de vista econômico, ela é prevalente sobre a livre iniciativa coletiva. Tá? A livre iniciativa individual é prevalente sobre a livre iniciativa coletiva, do ponto de vista econômico, histórico. E quando a gente fala de história, a gente está falando do passado até o presente, né? O futuro, a Deus pertence. Então, se um dia nós vamos evoluir para essa balança, né, pender para o lado do coletivismo, é uma possibilidade, não sei. Mas o que quando a gente fala de histórico, a gente fala do hoje para trás. E do hoje para trás é isso que os fatos revelam. Entenderam? E de forma alguma, a gente deve encarar as coisas da seguinte: mas se nunca isso aconteceu no mundo, então nunca será? Também não é por aí. Né? Evitar essas palavras, esses raciocínios simplistas, né? De dizer que de generalização, né? Nunca antes, então nunca será. Nunca foi antes, então nunca será. Também não é por aí. Tá? Eu diria até que o movimento coletivista, ele vai se modernizando, ele vai tendo as suas evoluções, certo? Não obstante, a iniciativa também privada, individual, ela vai se ajustando. Né? Na verdade, a nossa sociedade é essa dialética, né? Coisas, fenômenos que vão evoluindo e vão se ajustando. E, com o passar do tempo, é que vai se delineando qual é a tendência prevalente. Por enquanto, né, o modo de produção capitalista, da livre iniciativa, da propriedade privada, ele tem sido predominante. Tá? Até quando? Ninguém sabe. Mas isso é um fato histórico e social e econômico. Tá certo, gente? Para finalizar essa nossa questão, vou fazer uma última reflexão. Né? Então, diante de tudo isso que eu expus, qual foi, na opinião de vocês, o grande gargalo que o Owen enfrentou quando ele tentou pôr em prática, né, os experimentos cooperativistas de produção? Qual foi esse grande gargalo que ele encontrou? Foi dinheiro? Foi explanar as ideias dele, difundir as ideias? Foi dificuldade, né, em fazer essa difusão das ideias dele? Foi em gestão? Ou foi em moral? Qual foi o grande gargalo que ele encontrou quando ele tentou implementar isso? O que é que vocês acham, pessoal? Vamos lá para a gente, nossa saideira, para a gente fechar hoje nosso debate. Qual é o grande desafio que o Owen encontrou e que continua sendo o grande desafio da atualidade? E que nós já discutimos isso desde do Charles Fourier. Professor, eu acho que é a dificuldade para pôr em prática as ideias deles. Mas a dificuldade pôr em prática em que sentido? Né? No sentido financeiro, no sentido de divulgar as ideias, no sentido de ter parcerias, no sentido de administrar uma organização produtiva, ou no sentido de estabelecer aquele padrão de moral no indivíduo que participa. Eu acho que é no sentido... Eu creio que é no sentido das pessoas adotarem o negócio lá, porque é muito parecido com o falanstério, né? O Fourier, ele criou a associação do falanstério, mas as pessoas não quiseram adotar, não quiseram investir. Então eu acho que essa é a dificuldade.
Certo. E aí, vocês concordam com o Felipe? Alguém tem uma outra opinião, outro ponto de vista? Sim, professor, porque no texto fala que um dos experimentos dele não deu certo porque as pessoas que estavam envolvidas não chegaram no nível que ele queria, de ética e moral que ele estava impondo. Mas isso não é igual ao do Felipe, né, Lara? Se você está complementando, você está colocando um outro ponto. O Felipe, pelo menos foi o que eu entendi, ele colocou mais no sentido das pessoas não quiseram apoiar, do ponto de vista assim, financeiro, né? Quer dizer, a construção, né, um empreendimento cooperativo. Você já está colocando já do ponto do indivíduo, da moralidade. Ah, tá, eu tinha entendido que ele tinha falado disso que eu falei também. Pois é. Não é isso, Felipe? Você não é assim ou eu entendi errado também? Eu me confundi. Diga, Robert. Tipo assim, pra mim, eu entendi o Felipe dizer que não é nesse sentido de financeiro, das pessoas apoiar, é das pessoas adotar, começar a aceitar a ideia do desenvolvedor. Sim. E aí, é isso mesmo, Felipe? Exatamente isso. Tá. Então, perfeito. Então, eu que que entendi errado a situação. Realmente. Então, nesse sentido, vocês estão absolutamente corretos, né, com exatamente a ideia do Owen, né? A questão da moralização, né? Vocês veem, o Owen, ele queria colocar regras, né? Tipo, sei lá, o camarada não podia beber, né? Porque o camarada bebe, aí a produção dele vai ficar complicada, né? O cara trabalhar bêbado fica complicado. Ou algumas coisas assim, coisas morais, né? Na época dele, mas que podem, claro, nós temos nossas regras morais hoje, mas até hoje, evidentemente, ninguém pode ir para trabalhar e beber, não, quer dizer, não pode não deve, né? Beber e trabalhar, ou ir para o trabalho embriagado. Isso é uma regra moral. Tá? Mas, vejam bem, não era simplesmente essas regrinhas morais, né? De não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, evidentemente. Tem exatamente a assimilação da filosofia do trabalho cooperativo, que entra todas aquelas questões que nós discutimos com o Fourier sobre a questão do eu sou egoísta ou eu sou altruísta? Eu sou um cara que vou cooperar com os meus colegas, ou sou um cara que vou pensar aí exclusivamente em como eu posso obter os melhores retornos, melhores ganhos disso aqui, né? Desse empreendimento. Certo? Então, essa é a grande situação, não é? É o grande desafio para o cooperativismo funcionar. Porque você pode até me perguntar, professor, mas isso aí também, para o empresário, né, capitalista, isso também se coloca. Tem empresário que tem empregado que vai trabalhar embriagado, sei lá. Ótimo, só que no meio de produção capitalista, se eu sou o dono da empresa, e eu vejo um camarada que vai trabalhar embriagado, eu só rapidinho resolvo a situação, dá as contas do camarada e vai-te embora, segue teu caminho. Agora, numa cooperativa, o cooperado chega embriagado, quem é que vai dar as contas dele? Quanto tempo vai levar para dar as contas dele? Será que as pessoas não vão tentar recuperar o camarada e antes de dar as contas dele, vão tentar, olha, não, vem cá, vamos conversar, vamos tentar entender os problemas familiares, emocionais dessa pessoa. Quanto tempo isso leva? Porque essa é a grande diferença entre o social e o econômico, pessoal. A economia, o mercado, não espera por ninguém. Tá? O social, a gente pode ser sensível, pode ser sensível a um problema social, sensível a uma realidade de alguém que está passando por uma dificuldade. O mercado, não.
A economia não vai esperar ninguém resolver seus problemas familiares, financeiros, emocionais, para poder voltar a ser produtivo. Entenderam? O mercado e a economia não para, a engrenagem não para de girar por questões individuais, emocionais, psíquicas, o que seja. Já o social, não. Uma empresa pode muito bem tentar gastar dinheiro, né? Pagar um psicólogo para tentar dar um apoio psicológico para o empregado, não sei o quê, e tarará. Não que uma cooperativa não possa fazer isso, né? Mas do ponto de vista social, nós somos mais sensíveis, né, às questões humanas, e a gente pode, tipo, eu vou deixar de trabalhar porque eu vou dar um apoio para um colega que está passando por uma situação difícil na família dele, alguém morreu por conta da pandemia, então eu posso tomar essa decisão, né, de me prejudicar, entre aspas, do trabalho, perder um dia de salário, para poder acolher ou dar um suporte para alguém que está passando por um problema familiar ou pessoal. Isso é uma atitude social. Mas econômica, não. O meu chefe lá, Dayan, faltou o trabalho hoje, ele não vai perguntar, por que o Dayan faltou o trabalho hoje? Ah, não, foi porque ele foi dar um apoio, que um amigo dele, um parente morreu de Covid, está passando. Desconta o salário do Dayan. Por que desconta o salário do Dayan? Porque o Dayan não estando trabalhando hoje, ele não está produzindo. A empresa não estando produzindo, ela está deixando de vender. Ela deixando de vender, ela vai estar deixando de ter o retorno financeiro esse que paga o meu salário. Então, a lógica econômica é uma lógica, né, é uma engrenagem que não para de girar e é uma lógica bem objetiva. Tá? Agora, isso eu estou falando de mercado. Existem variantes dessa lógica econômica, né? Existe economia solidária. É uma economia onde se visa produzir para se ter um compartilhamento maior dessas riquezas produzidas, né? E um se irmanando com o outro, vamos aqui, eu te ajudo aqui, você te ajuda dali, a gente vai produzindo para a gente ter um melhor resultado. Abordagens econômicas, tá? Existem uma certa variedade de abordagens econômicas voltadas para o social. Não obstante, o mercado que prevalece, o mercado que predomina, sempre a regra é essa. Se você produz e vende, você fatura e aufere lucro. Se você não faz isso, não aufere lucro. Tá bom? Então, só para a gente pontuar e deixar bem claro essas questões do que é econômico e do que é social. E os desafios de administrar uma cooperativa, a dificuldade dessa questão da moralização e tal, né? Da consciência do cooperado com a causa coletiva e não com a sua causa individual, tá? E as dificuldades de você contornar esses problemas sociais, né? Que é diferente o capitalista, é mais, digamos assim, mais rápido, né, ele solucionar. Se o camarada não está dando resultado, a performance dele produtiva não está atendendo aos requisitos da organização, então, ou ele treina esse camarada, vai ter que investir para treinar, ou ele realoca esse camarada para ele poder ter a oportunidade de produzir melhor em uma outra área, ou ele demite. 3 opções. Ok, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, professor, tudo certo. Ok, então. Até quarta a gente vai dar continuidade aí, já falando sobre essas estruturas do cooperativismo, a rede de cooperativas, etc. Okay? Até lá, grato pela atenção de vocês. Até a próxima. Professor, só uma perguntinha. Sim. Quando é para a gente entregar o resumo desse trabalho?